Então, na aula passada, a gente falou das propriedades operacionais da transformação de Laplace, né? Da transformada de Laplace. E aí, a gente passou alguns teoremas, obviamente, e fez algumas aplicações em equações diferenciais, tá? A ideia ainda é continuar com essas operações, né? E falar das propriedades da transformada de Laplace. Obviamente, pessoal, veja, essas coisas que eu estou falando aqui de transformada de Laplace, vocês também podem levar para as transformadas de Fourier, tá? Que a transformada de Fourier, ele dá como sendo funções ortogonais. Tem as pequenas diferenças, né? Uma delas, por exemplo, que é na transformada de Laplace tem o S, né? Você tem lá a integral de 0 até infinito, de E elevado a menos ST, E elevado a menos ST, ST, F de T, dt, né? Então, essa daqui é a transformada. Esse S aqui, ele pode ser uma combinação de reais com complexo, por exemplo, tá? Enquanto na transformada de Fourier, você só tem essa parte complexa, certo? E aí, você vai perceber que, basicamente, tudo aquilo que é feito na transformada de Laplace, você pode levar para a transformada de Fourier, tá? E essa parte é bem interessante para quem estuda a parte de análise de circuitos, certo? Então, depois vocês tentem pegar isso aqui direitinho, esse assunto direitinho, e aplicar em transformada de circuitos, né? Em circuitos, tá? E aí, a gente vai perceber agora uma coisa chamada, né? A transformada da derivada, ou a derivada da transformada. Transformada da derivada, não. A derivada da transformada. Né? A gente lembra que a transformada de f de t, né? L da f de t, isso aqui é igual a integral de 0 até infinito, f de t, e elevado a menos s de t, dt. Isso aqui é a transformada e a gente chama isso aqui de f de s. É uma nova função, f de s. Se eu derivar com relação ao tempo f de s, você observa que você vai ter dt de f de s. Né? Como vocês viram em cálculo 2, isso aqui eu posso reescrever como sendo a integral da derivada parcial de ds de t, né? E aqui você coloca f de t é elevado a menos s de t, né? Obviamente. E aqui você teria um dt, né? Ou você ainda pode colocar esse dt dentro aqui também, não teria problema nenhum, né? Você só tirou a... Veja que a única diferença é que esse cara aqui, você estaria multiplicando essa integral. Você teria a derivada de uma integral. Aí você, para você poder colocar dentro da integral, essa derivada total se transforma na derivada parcial. Tá? E aí, o livro mostra para você, ó, quando você faz essa brincadeira, aí eu estou derivando aqui em função de S, eu botei lá, foi em função de T, né? Foi mal, pessoal. E aí, quando você faz essa brincadeira, né? Certo? Aqui ds, aqui ds. Então, você só vai derivar as funções que dependem de S. Essa função, ela não depende de S. Logo, você pode tirar ela para fora. Essa função independe de S. Você pode tirar ela para fora. E a única que depende de S é essa. Daqui é fácil perceber que essa derivada é menos S. Né? E aí ficaria menos S elevado a menos ST. Né? Ou seja, vai ficar menos S vezes a integral de 0 até infinito, f de t, né? E elevado a menos S de t, dt. Ou seja, isso na realidade é menos S, f de S. Tá? Então, você derivar f de S com relação a S é a mesma coisa de você multiplicar por S. Certo? E aí ele coloca aqui... eu botei foi S não, né? Estou derivando em relação a S, eu derivei em relação a T. Foi mal, pessoal. Estou... A derivada aqui em relação a S. Se a derivada em relação a S, isso aqui fica menos T. Menos T. Menos T, menos T. Tranquilo até aí, galera? Todo mundo entendeu isso? E aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Tá de boas? Tranquilo. Tá tranquilo, né? E aí, ou você fica dessa forma, né? Esse F menos TF de S, ou você pode reescrever isso como sendo o seguinte. Você tem lá que D ds da tua F de S, isso aqui é igual a integral menos a integral de 0 até infinito,
E elevado a menos ST, vezes T, F de T, dt. É fácil perceber que isso aqui, na realidade, é a transformada de T, F de T, menos, aí aqui você coloca a transformada de T, F de T. Beleza pura, pessoal? Tudo bem até aí? Tá tranquilo para vocês até aí? Se eu disser para vocês que a derivada segunda, com relação a S, da tua transformada, f de S, isso aqui, na realidade, vai ser a transformada de T ao quadrado, F de T. E aí? Todo mundo entenderia isso de boas? Todo mundo entenderia isso de boas? Vamos ver o negócio aqui, ó. É a derivada segunda com relação a S, da f de S. A derivada primeira ficou isso, né? Deu esse resultado. Então, você teria aqui menos a integral de 0 até infinito d ds de E elevado a menos st, só isso que depende de S, tá vendo? Ó, você está derivando em relação a S, é só isso que depende de S. Aqui fica t, f de t, dt. Essa derivada aqui dá menos t, né? Menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 até infinito, E elevado a menos st, né? Essa derivada aqui ficaria menos t, E elevado a menos st, aqui o E elevado a menos st, menos com menos dá mais, t vezes t ao quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado, f de t dt. Belezinha, pessoal? Tudo bem até aí? Belezinha, pessoal. Belezinha, né? Tudo sim. Isso aqui é a transformada de t ao quadrado, f de t, né? Aí, eu poderia fazer ainda a seguinte coisa, então. Né? Repara que se eu derivar em relação a n, a transformada com relação a n, né? Em relação a n, não. Transformada, a derivada enésima da transformada com relação a s. A derivada enésima da transformada com relação a s. Todo mundo entende que isso aqui é igual a menos 1 elevado a n, né? Vezes a transformada de t elevado a n, f de t. Tá claro isso para todo mundo? Sim. Sim, né? Então, cadê aqui? Aí ele coloca isso como sendo um teorema, tá? A única diferença é que ele colocou esse menos 1 para o outro lado, certo? Ele vai lá e diz, olha, então minha transformada de t elevado a n, f de t, isso aqui é igual a menos 1 elevado a n, a derivada com relação a s, a derivada enésima com relação da f, da transformada com relação a s, né? Então, você tem esse teoremazinho aí, certo? Aí, você pergunta, para que serve isso? Você está relacionando bem aqui, ó, equações diferenciais, certo? Então, são equações que envolvem derivadas. Então, serve para você resolver essas equações diferenciais. E aí, quando você monta um circuito, por exemplo, você está montando um circuito significa dizer que você está colocando equações diferenciais, né? Porque no circuito, se você coloca lá elementos como capacitor, né? Onde você tem lá que Q é igual a C vezes V, né? E aí você vai lá, coloca um resistor, né? Ou seja, onde você tem que RI é igual a diferença de potencial, né? Vocês já viram isso. E aí, se você coloca um circuito onde tem um elemento, um resistor e um capacitor, né? Só tem um resistor e um capacitor nesse circuito, aí você percebe, você aplica a lei das malhas, né? E aí você vai perceber que na lei das malhas, onde a soma dos potenciais, né, ou das diferenças de potenciais, soma das tensões, é igual a zero, tá? Então, a soma das tensões é igual a zero, aí você percebe que você vai ter RI mais Q sobre C igual a zero. Só que tem uma relação de carga com corrente. Corrente é a derivada da carga com relação ao tempo.
Aí tu vem aqui, tu coloca a derivada da carga com relação ao tempo. Então, você observa que você formou aqui uma equação diferencial, tá? E aí, como é que eu resolvo rapidamente uma equação diferencial? Um método é transformar essa equação diferencial em uma equação algébrica. Logo, você aplica a transformada de Laplace, né? Ah, não quero fazer isso. Quero fazer de outro método. Pode fazer, né? Ah, e se eu não quiser aplicar a transformada de Laplace? Ah, beleza. E aí tem outra opção. Imagina que você tem um circuito que tem um capacitor, né? Deixa eu até escrever aqui. Você tem um capacitor, você tem um resistor, tá? E você tem lá uma tensão, né? Uma força eletromotriz, tá? E aí você tem esse capacitor variando com alguma coisa, esse resistor variando com alguma coisa, essa tensão variando com alguma coisa. Ou seja, tu fez uma equação diferencial, talvez que seja linear ou não linear. Seja um negócio mais bonito, né? Mais interessante, mais real, certo? Por exemplo, tem uma tensão que varia com o tempo, né? Ela não é constante, certo? Então, você tem uma tensão de uma forma diferente. E aí, quando você vai montar a equação diferencial, você percebe que é melhor, você não consegue resolver pelos métodos analíticos conhecidos. Então, o melhor é aplicar a transformada de Laplace para resolver, tá? E aí, a gente tem, por exemplo, circuito que o resistor depende da intensidade luminosa, né? Circuito que o capacitor vai servir como um filtro, né? Um filtro de corrente, por desse. Enfim, tem várias possibilidades. Cada uma delas, você monta uma equação diferencial, tá? E aí, para resolver essa equação diferencial, existem métodos. E um desses métodos é a transformada de Laplace. Bom, veja só aqui. Ele pergunta quanto é a transformada de T seno de KT. Tá? Ele pergunta quanto é a transformada de T, quanto é a transformada de T seno de KT. Se vocês observarem, seno de KT é como se fosse o meu f de t. Então, isso aqui é como se fosse o meu f de t. Se você chamar isso aqui de f de t, você vai ter a transformada de t vezes f de t. Tranquilo até aí, galera? Se você disser que aqui o seno de KT é f de t. Tranquilo até aí? Tudo de boas? Tranquilo. Aí, você só precisa saber o seguinte. Você não precisa calcular a transformada de t seno de KT. Você só precisa saber quanto é a transformada do seno de KT, né? E aí você faz, ó, é menos 1 elevado a n. O n aqui é t, né? Tá no t, é 1, então ficou 1, certo? A derivada primeira, com relação a s, da f de s. Só quem é f de s? F de s é a transformada do f de t. Então, eu vou botar aqui só f de s, tá? E esse f de s ali, isso aqui é igual à transformada do seno de kt. E a transformada do seno de kt, quanto é em? É k sobre k ao quadrado menos s ao quadrado, que é k s ao quadrado mais k ao quadrado, né? Então, vai ficar k s ao quadrado mais k ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Até aí? Tudo de boas até aí? Tranquilo. E aí, o que você precisa fazer, então, para encontrar aquela transformada? Você só precisa, simplesmente, vai ficar t seno de kt, né? Vai ficar menos a derivada de ds com relação a s, tá? De k, s ao quadrado mais k ao quadrado, né? Isso aqui, obviamente, isso aqui dá menos 1 com menos 1 dá mais, aí fica k, s ao quadrado mais k ao quadrado, isso aqui é elevado ao quadrado, vezes 2s. Tudo bem, pessoal? Todo mundo sabe resolver derivada, né? Então, não preciso estar colocando novamente, né? S ao quadrado mais k ao quadrado. Isso ao quadrado. Né? Que tá aqui.
Beleza pura? Porque é a regra do quociente aqui, obviamente, né? Mas, enfim. Então, essa vai ser a transformada de Laplace no meu sistema, né? E aí ele pode colocar aqui, agora se eu quiser ter o quadrado, se eu quiser ter o cubo, né? E assim por diante. Como é que eu faço? Deriva de novo, deriva de novo, deriva de novo. Mas se tiver uma equação diferencial, como essa equação aqui, né? E ali ele deu a equação diferencial, x duas linhas, mais 16x igual cosseno de 4t, né? E ele deu os pontos iniciais, né? Como tem uma derivada segunda, obviamente tem que ter dois valores iniciais, o x de 0 e o x' de 0, né? E aí o x de 0 ele disse que era 0 e o x' de 0 ele disse que era 1. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui para aplicar? Como é que a gente faz para resolver essa equação diferencial usando transformada de Laplace? E aí, galera? Coloquei alguma coisa errada? Coloquei não. E aí, pessoal, o que é que vocês acham que vai acontecer aqui? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Quanto é a transformada de Laplace da derivada f de n de t? Certo? Vocês lembram disso? Quanto é a transformada da derivada? Não sei se vocês lembram, mas isso deve ser Sn vezes a f de s, e depois tem os f de 0 aí da vida, né? Sn menos 1 vezes f de 0, depois Sn menos 2 vezes f' de 0, e assim por diante. Acho que tem isso em algum canto aqui. Vou mostrar novamente, porque afinal... Aqui, né? Vai estar por aqui. Aqui. Transformada Sn vezes f de s, né? E os Sn menos 1 vezes f de 0. Né? Como a gente tem 2 aqui, esse f de n é 2, né? Então vai ficar s ao quadrado f de s menos s f de 0, né? Que é o x de 0. Aqui menos f' de 0, né? Que é o x de 0, 1. Então, se você pegar aqui a transformada de x dois pontos, né? Isso aqui na realidade é s ao quadrado x de s menos s vezes 0, né, que é o x de 0, menos 1. Logo, isso aqui vai ficar s ao quadrado x de s menos 1. Né? E a transformada somente do x é x de s. Então, você vai ter aqui simplesmente s ao quadrado x de s mais 16 x de s. Faltou menos 1, não foi aqui? Foi, tá aqui. Menos 1, né? E aí você tem do outro lado a transformada do cosseno de 4t, né? Vezes a transformada do cosseno de 4t. Tá? Isso aqui, se eu não me engano, é s dividido por s ao quadrado mais o 4 ao quadrado, que dá 16. Correto, pessoal? Até aí, tudo bem? Sim. Sim? Então, você vai ter aqui, ó, s ao quadrado mais 16 vezes o x de s menos 1,
Isso aqui é S sobre... É o que tem do outro lado ali. S sobre S ao quadrado mais 16. Né? Então, você vai ter S ao quadrado mais 16 x de S igual a S sobre S ao quadrado mais 16 mais 1. Né? Vamos só confirmar aqui. Está lá embaixo, né? Já passei já. Tá aqui. Então, é exatamente isso, né? O x de S, você observou lá, né, vai dar exatamente isso, vai dar x de S vai ser igual a S sobre S ao quadrado mais 16, isso ao quadrado, né? Mais 1 sobre S ao quadrado mais 16, né? 1 sobre S ao quadrado mais 16. E aí, essa parte aqui, você pode colocar aqui em cima um 4 e dividir por 4. Né? Você pode colocar um 4 aqui em cima e dividir todo mundo aqui por 4. Né? E você vai fazer isso por quê? Olha, simplesmente porque essa parte aqui, se você observar, né, você pode dizer, quando você aplicar a transformada inversa disso aqui, isso aqui vai dar o cosseno de 4t. Né? Certo? Então, só aplicar a transformada inversa, você obtém diretamente. Aqui, bom, aqui tá um negócio tá um pouco diferente, né? Se você multiplicasse por S e dividisse por S, né? Multiplicasse por S e dividisse por S, aí você teria um acordo tipo x de S vai ser igual a 1 sobre S, né? 1 sobre S, que multiplica S sobre S ao quadrado mais 16, né? Elevado ao quadrado. Aí você observa que esse cara aqui seria, esse aqui é o seno, né? Esse aqui seria o cosseno, só que o cosseno ao quadrado, vezes, aí aqui você tem esse 1 sobre S, né? Aí, e agora, como é que a gente faz para resolver? Né? Aí o livro, ele faz o seguinte. Primeiro, né? Cadê? Aqui, né? Primeiro ele diz o seguinte. Suponha, como a gente já viu lá anteriormente, que T vezes seno de KT dá igual a isso aqui. T vezes seno de KT dá igual a isso aqui. É o quadrado, né? Então, a gente mostrou isso na outra, né? Que T vezes seno de KT daria 2K, S ao quadrado, mais K ao quadrado, isso ao quadrado. Então, veja que se você pegar o de cima, os que tem os valores que tem em cima, que eu multipliquei por S, dividi por S, nem precisava, né? Daria para resolver de uma forma um pouco diferente. Aqui em cima tem um S. Né? Então, se aqui em cima tem um S, e aí para ficar com duas vezes, o valor do K aqui é 4, né? 2 vezes 4 dá 8. Então, se eu botei 8 lá, eu boto 8 aqui embaixo, então isso aqui ficaria 1/8, né? De 2 vezes o K vezes o S, daí, S ao quadrado mais 16 ao quadrado, fechou? Mais 1/4 de 4 vezes S ao quadrado mais 16, né? E aí, se você aplicar a transformada inversa em x de S, é fácil perceber que isso aqui vai dar 1/8 de T seno de KT, né? Que seria seno de 4T, mais 1/4 do cosseno de 4T. Isso aqui é T, né, pessoal? É T. Beleza pura? Todo mundo entendeu isso aí? Tá de boas? E aí, galera, tá alguma dúvida? E aí, pessoal, tem alguma dúvida? Consegui entender, ó. Conseguindo entender, né? E aí, ele vai tratar agora de um teorema chamado de convolução.
Tá, isso aqui é bem importante, tá certo? Que é uma forma de você construir novas funções, né? Você tem aqui um produto de duas funções. Suponha que a FG são funções, né? E contínuos, esse piecewise aqui, eu não sei o que é. Intervalo de 0 até infinito, ou seja, tem transformado de Laplace as duas, né? E o produto, esse aqui ainda é anotado pela essa integral. Certo? Então, ele está dizendo o seguinte. Eu acho que é o produto direto, né? Isso aqui, talvez. Isso aqui é igual a integral de 0 até infinito. F de tal. F de tal. G de t menos tal, de tal. Isso aqui também, na realidade, você pode determinar isso aqui como sendo uma transformada também, né? Mas, ou então você pode dizer que essa função g de t aqui menos tal, isso aqui é uma função unitária, né? É outra forma de você escrever isso, certo? E aí, ele faz um exemplo, né? Suponha que você tenha duas funções do tipo e elevado a t e seno de t. Né? E quando você faz o produto dessas funções, né, a integral do produto dessas funções, e elevado a t, né, com esse produto aí, seno de t, você vai ter simplesmente a integral de 0 até t, 0 até infinito, né? E elevado a t, seno de t menos tal, né, de tal. E aí, teria que resolver isso aqui, né? E elevado a tal, né? Isso aqui é elevado a tal. É elevado a t, não. É elevado a tal. Aí, para você resolver isso, obviamente, você vai expandir ali, né? É elevado a tal. Deixa eu ver aqui. É elevado a tal. Deve estar elevado a tal. Aí aqui vai dar o seno de t cosseno de tal, menos seno de tal, cosseno de t, né? Fechou, de tal. Aí depois de você fazer isso, você vai vir aqui, isso aqui vai dar duas integrais. A primeira integral vai ter o seno de t vezes a integral de 0 até infinito de e elevado a tal, né? Cosseno de tal, menos cosseno de t, que multiplica a integral de 0 até infinito, e elevado a tal, seno de tal, e elevado a tal, seno de tal, de tal. Até aí tudo bem, né, pessoal? Tudo de boas, né? Aqui é só conta, né? E aí você teria que resolver duas integrais. Essa integral e essa integral. Existem alguns métodos de você resolver essas integrais, né? Um deles é por partes, por exemplo, né? E aí você poderia resolver essas integrais por partes. E quando você resolver e aplicar os limites de integração, que aí ele está aplicando esses limites de 0 até t, eu estou botando lá infinito, mas é t, né? Eu estou botando aqui de infinito, né? Mas na realidade isso aqui é só até t. Aí, não preste atenção, cara, vou logo escrevendo. Isso aqui é até t, isso aqui, como é um erro, está em outra cor. T, t. E aí você teria que fazer essas integrais, e quando você fizer essas integrais, no fim das contas, você mostraria que o seu resultado é algo desse tipo, tá? Você tem 1/2 menos seno de t, menos cosseno de t é elevado a t. E aí essa é a deconvolução das funções. Das funções qual? É elevado a t, seno de t, tá? Então é como se você estivesse escrevendo elas, como se fosse agora três funções, né? É elevado a t, o seno de t, cosseno de t. E aí, você também tem essa parte aqui de você fazer essa brincadeira, né? Que elas são comutativas, certo? O engraçado que nem sempre isso é verdade. Essas funções também podem ser matrizes. E o produto de duas matrizes, a matriz A vezes a matriz B, né? Nem sempre é igual a B vezes A. Nem sempre.
tá? E aí, aqui é do mesmo jeito, né? E ele fala que a gente vai usar, né, esse fator por conta do espaço que está sendo usado, né? Basicamente é isso. Ou seja, que as duas funções, elas são comutativas, tá? E aí, você tem agora a transformada dessas funções. Aí você pergunta, mas por que isso é importante? Porque você pode pegar funções, fazer a convolução e aplicar a transformada de Laplace, tá? Então, você vai ter que simplesmente, quando você tem a convolução de duas funções e você aplica a transformada de Laplace, é como se você estivesse fazendo simplesmente o produto das transformadas. Somente isso, né? E ele prova esse teorema aqui, né? No fim das contas, ele prova isso aqui. Certo? Olha só como é interessante, né? Então, quando é a transformada, aí ele fala assim, quando é a transformada, então, da integral de 0 até t, certo? De e elevado a tal, seno de t menos tal, né? E elevado a tal, seno de t menos tal, de tal. Vocês observam que isso aqui é a mesma coisa de você escrever que é a transformada de e elevado a t, né? Convolução com seno de t. Tá claro para todo mundo isso? Tá de boas aí? Tá dando para entender isso aí? Sim. Isso aqui nada mais é do que o produto, então, da transformada de E elevado a t vezes o produto da transformada do seno de t. Certo? Aí você olhar, pega lá a transformada de E elevado a t. Isso aqui é S elevado a S menos 1, não é isso? Vezes a transformada do seno de t. Seno de t, isso aqui é, se eu não me engano, é S ao quadrado mais 1. Se eu não me engano, é isso. Eu posso estar enganado, né? Não sei se ali é S ou se é 1. É 1, né? Tá aqui é 1. Porque tem o seno é 1 e o cosseno é S, né? Troca isso. Não é que é 1, né? É K, né? O valor do K. O valor que está multiplicando aqui o T. Beleza pura, pessoal? Filé? De boas? De boas. De boas, né? E aí é muito fácil de fazer essas coisas, né? Certo? E agora você poderia fazer também aqui, por exemplo, o produto de duas funções. Né? Você pode pegar o f de g e o g de g, olha, os dois igual a isso aqui. Certo? Aí daí, quando você faz isso, você está dizendo que a f de t e a g de t são iguais também. E aí você só precisa encontrar um deles. Quando você encontrar um deles, você simplesmente atua no teu sistema e consegue encontrar o resultado. Tá? Ou, de uma forma mais que a gente já fez, né? Aplica aquela parte lá do T, né? Que a gente já viu já. Bom, galerinha. E esse daqui é aplicado numa equação diferencial específica, tá? Você tem uma equação diferencial chamada com esse nome, Volterra, né? Ou uma integral, né? Voltada com esse nome, e aí você tem a transformação de Laplace para essa integral específica, né? Tá? E aí tem alguns casos especiais que a solução é esse tipo de solução, né? Mas, enfim, vamos dizer, vocês vão encontrar casos especiais, casos particulares, tá? E aí, quando você encontrar, você volta aqui, você dá uma lida aqui, você aplica essa ideia aqui, que é simplesmente você ter que f de t igual a g de t, mais a deconvolução de f e h, né? É como se você tivesse aqui como se você estivesse fazendo uma divisão, né? Você faz a divisão, dá um inteiro mais o resto,
certo? E aquele resto continua sendo dividido por aquilo que você dividiu. Então, basicamente, aqui você tem uma função que ela é igual a uma outra função, mais esse resto, né, que é essa da convolução de f com h, tá? E aí você precisa entender, obviamente, quem é g de t e quem é h de t. E ele fala que são duas funções conhecidas, certo? Só que a f de t, você quer obter f de t em função de duas funções que são conhecidas. Basicamente isso. Né? Então, aqui, por exemplo, ele deu uma função, né? E aí você aplica a transformada Laplace em t ao quadrado. Isso dá 2 sobre s ao cubo, tá aqui. Aplica a transformada de e elevado a menos t, dá 1 sobre s mais 1, tá aqui. A transformada dessa parte aqui, obviamente, isso aqui, você pode chamar isso aqui de aí você poderia fazer isso aqui, como é que se diz? Você teria que fazer essa transformada dessa integral, né? E quando você faz a transformada dessa integral, você teria que voltar aqui um pouquinho, né? E você percebe que essa transformada integral dá o produto de duas funções, certo? E aí você se pergunta quem seriam essas funções, né? Que está aqui, tá? Uma das funções, obviamente, é e elevado a t menos tal. E a outra função é f de tal. Logo, a transformada inversa de f de tal você chama de f de s, né? E a transformada inversa desse e elevado a t, né? Obviamente, isso aqui é igual a 1 sobre s menos 1, certo? E aí você passa o f de s para o outro lado, faz aquela brincadeira e você determina quem seria o f de t, tá? Então, veja que a partir do momento que você tem duas funções conhecidas e você sabe qual é a deconvolução de f com a partir de outra função, você tem como determinar f de t, tá? E é isso que ele está mostrando aqui, certo? Aí qualquer dúvida que vocês têm, mas isso é aplicado em casos especiais, tá? Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês voltam para cá. E aí, que tipo de caso especial? Ele já deu um bem aqui logo de imediato. Né? Caso onde a corrente é uma corrente variável. Você tem um loop simples, né? Um circuito em série, né? E você aplica a lei de Kirchhoff, certo? Aqui você tem um resistor, um indutor, um capacitor e uma força eletromotriz aqui, com a bateria, tá? E aí, aplicando a lei de Kirchhoff, você lembra que no indutor, a diferença de potencial é L, dI, dt. No resistor, é R, I. No capacitor, é 1 sobre C, a integral de dt. Ou é Q sobre C. Como I é igual à derivada da carga, como I é igual a dq dt, é fácil entender que Q, que é a carga, isso aqui é igual à integral de I dt. Né? Foi isso que ele fez vir aqui. Tá? E aí, quando você faz isso, obviamente, você também tem a lei de Kirchhoff, que fala que o soma de todas as tensões de uma malha, isso aqui é igual a zero. Você aplicando isso, então você vai somar a tensão do capacitor, a tensão do resistor, a tensão do indutor. Isso daqui tem que ser igual à tensão que tem aqui na bateria. Né? Então, você tem aqui teu sistema aqui, tua equação diferencial aplicada a um circuito RLC em série. Né? E aí, quando você analisa essa situação que você tem lá, você pode até atribuir valores, por exemplo. Vamos escrever lá essa equação, né? Vou pegar aqui essa equação e escrever aqui no meu canto aqui. Você vai ter que L, DI, dt, mais RI, mais 1 sobre C, a integral de 0 até t, né? De tal, obviamente, de tal, de tal. Isso aqui é igual à força eletromotriz, né? Força eletromotriz, que depende do tempo, certo? Aí vamos lá, algumas condições. Quando você começa a ler uma questão específica, por exemplo, né? Essa questão de livro de matemática é engraçado. Mas, enfim, determine a corrente de T em um loop, né? Uma malha, onde L é igual a isso, R é igual a 2 ohms, né? O C é igual a 0,1, acho que é farad, né? Farad, né?
certo? E o I de 0 é igual a 0. Tá? E além disso, você pode expressar a voltagem escrita dessa forma, que é 120t menos 120t vezes aquela função, que é uma função unitária, né? Não sei se vocês lembram, que quando t aqui for igual a 0 aqui dentro, aqui, esse negócio dá... Aí tem que ver, né? Que seria esse u de t, né? Se dá 0 ou se dá 1. Porque tem uma opção que se está no intervalo dá 0, se está fora desse intervalo dá 1. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, você vai reescrever a equação diferencial, como ele fez aqui. E depois de você reescrever, você, obviamente, vai aplicar a equação, a transformada de Laplace. Vamos reescrever lá. Daí o L você substitui por 0,1, né? TI dt. Eu vou botar só I', tá, pessoal? Só para poder facilitar. 0,1 vezes I' mais R. Aí, quanto é o R, hein? R é 2, exatamente. E o C é 0,1. 2i mais, como C é 0,1, isso aqui ficou 10. Integral de 0 até t. De I de tal, de tal, de tal. Isso aqui vai ser igual a 120t menos 120t u t menos 1. Uma função u qualquer, t menos 1. Tranquilo até aqui, galera? E aí, tá de boas até aqui? Vamos lá, pessoal. Vamos reagir aí. Tá tudo de boas? Tá tudo certo? Digamos que sim. Digamos que sim, né? Ah, tem outro negócio aqui que ele colocou, que a corrente inicialmente é nula, né? Ou seja, a corrente no tempo inicial é nulo. Aí isso aqui você se transforma com a derivada primeira, fica S, né? Ficaria 0,1 S vezes I de T. Né? Veja que mudou aqui, né? Aqui tá I de S, né? Na realidade, né? Aqui tá I de T, agora vem para I de S. Eu vou colocar isso aqui com outra letra, I de S. Mais 2 vezes I de S, mais 10 vezes a transformada, né? Da integral. 0 até t, i de tal, i de tal, de tal, né? Fechou. Isso aqui vai ser igual a transformada de 120t menos a transformada de 120t vezes o t menos 1. De boas até aí, galera? De boas. De boas, né? E aí você tem que ver o seguinte. Quem é a transformada dessa integral? É isso que você tem que ver. Certo? Quem é a transformada dessa integral? Tá? E aí, quando você olha para a transformada dessa integral, ele passa um pouco mais à frente, abaixo. Aqui. Né? Ele fala que quando você tem a transformada da integral, né, você usando aqui esse porém aqui, ó, tá vendo? A transformada da integral de f de tal é f de s sobre s. Então, vai ficar i sobre s, i de s, ds. Aqui vai ficar 0,1 s. Deixa eu botar isso aqui em outro canto. 0,1 s mais de 2 i de s i de s mais 10 vezes i de s sobre s. Isso aqui é igual a transformada de 120t. Isso aqui vai dar 120. Transformada de t, se eu não me engano, é 1 sobre t ao quadrado, né? 1 sobre s ao quadrado, né? Que não é t, é s ao quadrado. Menos. Aí aqui você tem a transformada 120, transformada de t
T vezes U de T menos 1. Né? Aí você aplica novamente a mesma ideia que você já viu antes, certo? Como vocês podem perceber aqui. Cadê? Tá no exercício mesmo? Não, tá no outro, né? Vocês podem perceber aqui. Esse cara aqui vai se transformar em I de S sobre S. A gente já colocou isso. Esse daqui, como vocês podem perceber, vai transformar em 120 vezes 1 sobre S ao quadrado. Foi o que apareceu aqui. 120 vezes S ao quadrado. E aqui você tem um produto de duas funções, tá? E aí você pode observar que aqui é como se você estivesse fazendo a seguinte brincadeira, né? É como se você estivesse fazendo a transformada de uma função vezes uma outra função desse tipo, né? Desse tipo que está aqui, certo? Né? Que seria um f de t, h, t menos tal, certo? Onde esse t aqui seria 1, né? E aí você só aplica a transformada dessa integral, né? Que aí a transformada dessa integral cadê? Ele fala que veja a seção 7.3. A transformada dessa integral, a gente já fez isso anteriormente. Cadê? Não foi isso aqui, não. Aqui, né? É o produto das duas. Ele vai para olhar a seção anterior. Enfim, só precisa fazer a transformada daquela integral lá. Transformar o daí de t vezes u t menos tal. Né? E aí, então, você vai ter aqui, cadê aqui? Pronto, aqui. Depois de você fazer isso, você vai obter o I de S, faz a transformada inversa, e você vai obter o I de T. Novamente, o I de T vai depender desse cara aqui, dessa função aqui, que eu não sei quem é essa função. Tá? De uma forma mais específica, ele coloca que o I de T ele vai ter uma solução nesse intervalo e vai ter uma outra solução no outro intervalo, né? Então, tem uma solução que depende de intervalos. E esses intervalos, dependem desses intervalos, por quê? Porque essa função aqui é como se fosse uma delta de Dirichlet, a gente viu isso na aula passada, né? Que é isso aqui vai dar 0 num intervalo e vai dar 1 em outro. Então, aqui, por exemplo, é bem arriscada essa função aqui ter ido para 0, né? Então, nesse intervalo aqui, ela é 0, né? E aí, você pega aqui nesse intervalo, se ela for 0, isso aqui dá 0, aí fica E elevado a menos 10t, tá aqui, e o 120t tá aqui, porque essa parte aqui também cancela, né? E aí, com um intervalo maior do que 1, essa função ela é 1. Então, você observa que esse resultado vai ser 1. Aí vai cancelado, 1 menos 1 dá 0. Ela que é 1, né? Então, tem esse resultado aqui, que você vai ter que fazer alguma coisa aqui para aparecer, né? Fazer um algebrismo aqui, enfim. E aí, você tem sua solução, tá? Mas aí a transformada, primeiro, para você encontrar esse tipo de solução, veja que agora, né, tua corrente ela é variável no tempo, certo? Tua corrente é variável no tempo. E além disso, tua FEM, ela depende de uma função que ela é um valor no intervalo e é outro valor em outro intervalo. Então é uma função, tipo uma função escada, né? Não sei se vocês lembram disso, uma função degrau, tá? E aí a gente viu na sessão anterior como é que calcula a transformada de Laplace desse tipo de função, certo? E aí, ou seja, eu posso agora colocar meu sistema com um sistema onde você coloca um circuito e coloca uma chave naquele circuito. Tu fecha o circuito, tu abre o circuito, dependendo da tensão que tu tá aplicando, né? Então, dependendo de como é que esteja teu circuito, tu aplica uma tensão, olha, passou em tal intervalo, tu fecha o circuito. Então, tu funciona, pode criar funções, né, no teu circuito. Ou seja, você pode entrar agora com a onda no teu circuito, né, uma onda quadrada, certo? Ou um pulso. Tu pode entrar com pulso, né? Sempre entrar com pulso, né?
E aí, tu tem como, então, ter um controle maior do teu sistema, dependendo da aplicabilidade que tu queira, tá? E a solução desse tipo de problema, você vê isso através da transformada de Laplace. Eu acho que deu para vocês entenderem qual é a ideia, mais ou menos, não deu? E aí, galera, deu para entender a ideia, mais ou menos? A ideia deu assim. A ideia deu sim. E se você tiver uma função periódica, Robson, certo? A transformada, veja que ela muda um pouco. Aparece esse fator bem aqui, ó, tá vendo? E esse fator aqui tem esse t bem aqui, que é de uma função periódica, tá? E aí você quer fazer uma transformada, então, em funções que elas são seccionalmente contínuas. Que você quer o intervalo de 0 a infinito em n intervalos, por exemplo, e você pode fazer a transformada nesses intervalos. Então, você pode ter esse tzão aqui como se fosse partições, né? O que você pode garantir é que a função ela tem que ser de ordem exponencial, mas ela é de ordem exponencial por quê? Porque você garantir que essa integral ela vai convergir, né? Olhando para séries, certo? E isso aqui, quem é estudar estatística, quem é estudar mecânica quântica, tem uma coisinha chamada Bose-Einstein, Fermi-Dirac, que aparece esses fatores aqui, né? Essa parte bem aqui aparece, surge de uma maneira bem mais elegante, né? Contextualizada. Aqui está surgindo de uma forma matemática, né? Porque você tem uma função periódica. E aí ele tenta demonstrar isso, né? Você vai escrever a transformada da equação de Laplace de t de 0 até t, por exemplo, disso aqui, e de t até infinito. Quando você faz isso, certo? Aí você vai ter aquele teorema, né? Anterior, tá? Basicamente isso que ele mostra, tá? Então, o teorema aqui diz o seguinte: se você tem uma função que é periódica, a transformada de Laplace agora, né, dessa função periódica, f de t, tá? Isso aqui é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos st, menos stzão, né? Stzão, vezes a integral de 0 até tzão, isso mesmo? 0 até tzão, e elevado a menos st, e elevado a menos st, f de t dt. Isso. Tá? Só para vocês terem ideia, então, se você fizer aqui a integral dessa função, suponha que essa função ela seja periódica, né? Então, ela é uma função que você pode construir ela por intervalos, né? Intervalo de 0 até tzão, por exemplo, e depois tzão até infinito. Então, você poderia reescrever essa transformada, né? Usando a propriedade de integrais, como sendo a transformada de 0 até infinito, f de t, e elevado a menos st dt, né? E aí você poderia fazer lá aquele negócio que você viu em cálculo 1, né? Usar a propriedade básica, né? Que você quebra integrais em partições. Então, isso aqui você teria f de t elevado a menos st dt, mais a integral de tzão até infinito, elevado a menos st, f de t dt. F de t dt. Né? Essa integral aqui, você pode fazer uma brincadeira de chamar esse tzinho aqui de tzinho menos tzão, né? Então, você teria aqui a transformada da f de t igual à integral de 0 até tzão, f de t elevado a menos st dt, né? Mas, aí aqui você vai, eu não vou colocar aqui nos intervalos, mas aqui você está chamando, nessa daqui, essa parte aqui, eu vou dizer que tzinho, por exemplo, tzinho é igual a tzão menos tzinho, tá? Tzão menos tzinho. Quando tzinho for tzão, isso aqui dá 0. Tudo bem, né? Tzão menos tzinho. Certo? E aí, se você fizer isso, onde tiver tzinho, tu vai substituir por tzão. E aí você vai ter E elevado a menos S tzinho, ou tzão menos tzinho, né? Acho que é assim que eu coloquei, tzão menos tzinho,
F de Tzão menos Tzinho, né? E aí, tu percebe que tu tá trocando as variáveis, tá? No lugar dela tá variando agora de Tzão, ela tá variando de 0 até infinito, obviamente, né? Porque se você tá chamando isso aqui, quando isso aqui for Tzão, né? Tzão por menos Tzão, isso aqui dá 0, tá? E aí você vai ter aqui Tzão, acredito que seja dt aqui, né? Obviamente, isso aqui você vai lá, vai reescrever isso aqui, vai ficar 0 até Tzão, f de t, e elevado a menos st, dt, né? Mais e elevado a menos s, aí isso aqui é tzinho menos tzão mesmo. Menos s, tzinho menos tzão, tzinho menos tzão. Só para poder... tzinho menos tzão. Isso aqui dá menos com menos dá mais, então isso aqui ficaria e elevado a STzão. Eu acho que é isso mesmo. Essa é a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos STzinho, é f de tzinho menos tzão, dt, né? Aí você observa que isso aqui, na realidade, é a transformada de f de tzinho, tzão. Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 até t, f de t, e elevado a menos st, tzinho, dtzinho, mais e elevado a st, vezes a transformada, né, de f de tzinho menos tzão. F de tzinho menos tzão, né? Certo? Aí você passa para o outro lado, né? Obviamente. E aí você teria que voltar lá e ver quanto é que é esse cara, né? Dá para entender, né? Tá. E aí, ó, veja que ele fala ó, exatamente isso aqui, você chama isso aqui de U, né? Eu chamei de tzinho menos tzão, mas ele colocou U, né? Você pode substituir dessa forma, que isso aqui dá igual a isso. F de U. Essa parte sai para fora, e isso aqui ficaria F de U du. Isso aqui, na realidade, é essa multiplicação, né? Logo, aí você teria essa multiplicação. Você passa esse cara para o outro lado. Eu fiz lá diferente lá, né? Eu coloquei foi menos. Né? Aí, como tem menos lá, e cancela esse menos com menos. Mas deu para entender, eu acho que deu para entender a ideia, basicamente, como é que você demonstra esse teorema, né? É tranquilo, né? Não é cor de outro mundo. E aí, pessoal? Bom, eu tô doido para sair dessa parte já, né, da transformada de Laplace. E aí, basicamente, é isso que tem que ser feito, certo? De aplicar a transformada de Laplace em funções agora. Enfim, você tem integrais, né? Você tem derivadas, você tem funções que são tipo escada, você tem N ferramentas que você consegue calcular essas transformadas de Laplace. N ferramentas, né? Tem a equação de Laguerre aqui, o polinômio de Laguerre que você vai obter. E aqui você tem, provavelmente, Bessel, né? E aqui é a transformada uma função periódica, né? E aí você pode ter todo o processo aqui, né? Vocês podem perceber. Ficou alguma dúvida, galera? E aí, galera, ficou alguma dúvida? Eu acho que não, João. Acho que não, né? Bom, a outra parte é a função delta de Dirac. É uma função bem interessante, tá? Que tem algumas propriedades interessantes. É também uma função tipo escada e é também uma função do tipo distribuição de probabilidade, né?
tá? Dependendo de como você padroniza ela. E eu vou deixar isso para depois, deixar isso para amanhã, juntamente com essa parte aqui, que é a resolução de equações diferenciais, sistema de equações diferenciais, né? Sistema de equações diferenciais. E aí a gente tem alguns problemas interessantes aqui, eu vou deixar isso para a próxima aula. E acaba o capítulo 7, certo? Basicamente, acaba o capítulo 7. E aí a gente dá início ao capítulo 8 na próximas aulas, né? Tá? Bom, deixa eu encerrar aqui a aula aqui.